A paz do Senhor, povo de Deus, Deus abençoe a todos, conceda a todos um dia de bênção repleto de vitória. Eu sou o pastor Paulo, estamos aqui na Paraíba fazendo a obra de Deus e aproveitando o instrumento que Deus não tem nos concedido, que é a internet, para a divulgação da palavra dele. Então, espero que vocês compartilhem esse vídeo, comuniquem com os amigos e irmãos, que se inscrevam no nosso canal e que se inscrevendo assim, dando aquele like ou aquele joinha, com certeza o Facebook vai estar, o YouTube vai estar indicando para outras pessoas e a palavra de Deus vai alcançar mais lares e mais famílias. Desde já, sem mais delonga, quero compartilhar com os amados irmãos aqui um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 13. 1 Tessalônica 4,13, que diz assim, amados irmãos: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer. Dizei, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amados e queridos irmãos, esse trecho é um trecho muito conhecido e muito divulgado, mas eu achei propício para este dia, pelo momento que estamos passando. Estamos vendo, irmãos, a adversidade, a dor, a luta, né, irmãos, e a enfermidade, um momento tão tenebroso, penetrado em vários lares, tanto do ímpio como do crente. E a morte, irmãos, tem sido uma palavra muito divulgada no nosso presente momento. É bem verdade que anterior a essa demanda dessa praga, desse vírus, outras aconteceram, não é isso? E na época de Paulo, em que Paulo fala aqui aos Tessalônicos, ele está querendo dar uma orientação, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, num momento tão frustrante e triste em que todos nós estamos passando, ou eles estavam também passando. E ficava sempre uma priori, uma dúvida, uma pergunta, que naquele tempo eles não conheciam, eles desconheciam. Para onde iriam os mortos? Ou seja, não teriam mais salvação? Teriam perdido a salvação porque haviam morrido? E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai agora ser usado por Deus para dar uma palavra de consolo, de conforto e também de orientação espiritual. Num momento muito triste de nossas vidas, no momento em que passamos a dor da partida, e não temos como negar, irmãos, não há palavra de conforto nem de consolo para aquele ente querido que perdeu seu pai, sua mãe, ou por que não dizer, estamos vendo agora, irmãos, os pais enterrando os filhos, né? Seja por coronavírus, seja por um acidente de automóvel, seja por um assalto a banco, né, irmãos, que está acontecendo no nosso país, no Brasil e no mundo. E como é que vamos consolar uma família? Como é que vamos dizer, qual é a palavra de conforto e de consolo? Então aqui Paulo, vendo que o povo de Tessalônica estava preocupado com isso, Paulo vai chegar e vai trazer à luz da palavra de Deus uma coisa inspirada, porque Paulo vai chegar dizendo assim no versículo 13, olha, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então Paulo vai chegar e vai dizer, olha, eu não quero que vocês fiquem preocupados, tristes, com a partida do seu ente querido. Eu quero que vocês tenham isso
como a vitória, porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então todos aqueles que partem nos braços do Pai para o trono da glória vai. Diferente daquele que morre sem Cristo, ou seja, deixa eu explicar melhor para vocês entenderem. Irmãos, há diferença da morte do ímpio para a morte do cristão. Por quê, irmãos? Porque o ímpio morre, o crente dorme. O ímpio já vai para o lugar de sentença, de juízo, de tormenta. O crente vai para os braços do Pai. Então, olha, seja, o ímpio morre e o crente dorme. Essa é a esperança. Dorme significa estar no lugar de repouso até o dia em que a trombeta tocar e ele ser arrebatado. Diferente daquele que não tem Cristo, diferente daquele que morreu sem Cristo, sem confessar a Cristo como seu Salvador. E aí fui indagar daquela pergunta, mas pastor Paulo, por que também o povo de Deus está sendo atingido por essa plora de doenças? Meus amados irmãos, não se esqueça, o mesmo câncer que dá no ímpio, dá no crente. Irmãos, o mesmo crente que morre de infarto, o ímpio também morre de infarto, irmão. Nós estamos agora botando tudo em cima do coronavírus, da porquê desse vírus, mas irmãos, o crente sempre morreu. Mas só há uma diferença, irmãos. A Bíblia nos diz no capítulo 6, versículo 23 de Romanos, que o salário do pecado é a morte. Então a nossa natureza, ela está sujeita ao mesmo fim do ímpio, ou seja, a morte. Seja de câncer, seja de leucemia, seja de infarto, de pressão alta. Não tem só o coronavírus, somos agora tão preocupados no corona, tão preocupados com isso. Irmão, mas o crente sempre faleceu. Só que a diferença é, irmãos, é para onde a pessoa vai depois que morre. A diferença é, nós que temos a Cristo, vamos para o seio do Pai. Então, Paulo diz assim, olha, não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, ou seja, quando uma pessoa morre sem Cristo, ele não tem mais esperança de salvação, ele não tem mais esperança de ressurreição, ele não tem mais esperança de receber uma coroa de glória, de ter um corpo transformado, um corpo que não vai ser mais sujeito à dor, que não vai ser mais sujeito à enfermidade, ele não vai para aquela cidade onde não habita morte, nem dor, nem tristeza, ele não tem essa esperança. Então, ainda que a pessoa venha a falecer, em Cristo Jesus, irmãos, ele não vai se entristecer. Por quê? Porque ele tem a esperança de ser ressuscitado. E Paulo está dizendo isso. Então essa era a palavra que Paulo estava trazendo de conforto, de consolo e de consolação para aquele povo. Olha o versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazê-lo. Então, irmãos, não se desesperem. É bem verdade, sim, ficamos tristes com a partida dos nossos irmãos, os entes queridos. Né, irmãos? Ficamos enlutados, sim. Mas temos que tomar cuidado, irmãos. Eu vi numa rede social, no status de um irmão da igreja, em que nos preocupou, porque ele botou assim, luto eterno. Irmãos, não é pecado entrar de luto, mas luto eterno. Será que o cristão pode botar isso nos seus status? Será que o cristão pode declarar isso nas redes sociais? Luto eterno? É sem salvação eterna, é condenado eternamente. Por que luto eterno? Não, irmãos, não é pecado estar em luto. Não é isso? Há governadores, há nações, há quando há uma catástrofe, um acidente, às vezes de muita proporção de conhecimento, o que o governador faz, o que o deputado faz, o que o prefeito faz? Ele bota luto de 3 dias, luto de 5 dias, luto de 30 dias, mas é luto eterno, nem ímpio bota, irmãos. Então devemos nos policiar com isso. Devemos ficar mais atentos para isso, irmãos. Cuidado, não temos luto eterno não, nós cremos aqui, olha, porque se cremos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, vai nos ressuscitar também. Então não se preocupe com isso, não se entristeça com isso, não fique, irmãos, aleluia, preocupado com isso, porque isso é um pronúncio da vinda de Cristo, e a morte, irmãos, tanto sucede para o ímpio como sucede para o crente, tanto sucede para o justo como para o injusto. A diferença está, igreja, é para onde nós iremos, é para onde nós iremos
após morte. Então deixa eu te dizer uma coisa, há esperança para você ainda. Você que se encontra afastado, você que encontra aleluia, fora dos caminhos do Senhor, você que se encontra hoje de cabeça baixa pensando em desistir, irmão, não desista. E você que está afastado, e você por algum momento foi vencido pela luta do dia a dia, irmãos, em nome de Jesus, retorne para os braços do Pai, retorne para o Cristo Jesus, retorne que Ele vai dar solução para o seu problema, Ele vai solucionar, aleluia, todo o seu problema, irmão, na sua casa, na sua vida. Ele não vai evitar que você passe pela luta, mas vai passar com você. Salmo de número 23 diz assim, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Por quê? Porque tu estás comigo. Então, irmãos, em nome de Jesus, não vos entristeçais, sem ter esperança, porque a nossa esperança é Cristo Jesus Cristo. A nossa esperança está em Cristo, que Deus ressuscitou dos mortos. Então, não se console com essa palavra, não se desespere, não fique em luta eterna, porque o crente dorme, o ímpio morre. Deus tem uma salvação e uma bênção para você na sua casa. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus venha consolar o seu coração, falar mais e mais para você, te dar clareza, irmãos. Creia na palavra do Senhor Jesus Cristo, que nós iremos ressuscitar em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Orem por nós, irmãos, e divulguem a palavra de Deus em nome de Jesus. A paz do Senhor, querida igreja.